Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para um lugar que só existe na memória. Uma colônia agrícola judaica nos Pampas argentinos, chamada Colônia Vila. Sabe, não é um lugar que se encontra em mapas, mas a história dele ecoa de um jeito muito poderoso através das palavras de quem se lembra. Essa imagem, né, é bem poética, um pouco melancólica, e ela já dá o tom da nossa jornada. Essa não é uma história sobre geografia, mas sobre o espírito de um lugar. É como se fosse uma narrativa contada pelo vento, sobre um mundo que desapareceu, mas cuja essência, essa ainda pode ser sentida ali, nos arames. Então, o que era exatamente a Colônia Vila? Basicamente, era um assentamento para imigrantes judeus que fugiam da perseguição na Europa. Um ponto de encontro que nasceu da dor e da esperança, sabe? Um lugar que não era bem uma escolha, mas uma necessidade. Uma verdadeira, como diz aqui, interseção entre os paralelos dos judeus e os meridianos de suas dores. E é aqui que entra o nosso guia, o narrador da história. A missão dele é muito clara e comovente. Ele não é um historiador comum, ele é quase um arqueólogo de memórias. A tarefa dele é resgatar essas histórias do esquecimento, para garantir que as vidas vividas na Colônia Vila não se percam completamente no tempo. Mas e as pessoas que formavam a colônia? Quem eram? A descrição é ótima. Pequenos judeus com grandes dificuldades. Essa frase captura perfeitamente a escala da vida deles. Eram pessoas comuns, sabe? Enfrentando desafios gigantescos, desde o clima implacável dos Pampas até as dívidas e o isolamento. E a vida cotidiana revela umas coisas muito fascinantes. Para observar o sábado, por exemplo, os colonos dependiam dos seus vizinhos não-judeus. A figura do goi do sábado, que podia ser o policial local, mostra essa relação de interdependência, né? Uma relação que ultrapassava as barreiras religiosas nas questões práticas do dia a dia. E essa interdependência toda revela uma tensão social que é crucial para entender a história. Os colonos sentiam muito mais afinidade com seus vizinhos não-judeus, com quem eles dividiam a luta contra o clima, do que com os baronistas, que eram os funcionários do Barão Hirsch, o filântropo que financiou as colônias. Embora falassem uma língua parecida, os burocratas eram vistos como estranhos, odiados pela autoridade que representavam. Essa constante pressão, tanto externa quanto interna, acabou forjando uma identidade única para a colônia. O narrador a descreve como um camaleão. E essa é uma metáfora poderosa para mostrar o jeito como a comunidade teve que se adaptar ao tempo todo para sobreviver. E isso levanta a pergunta central: como eles conseguiram? Como é que uma comunidade de pessoas deslocadas, enfrentando dívidas, preconceito, um ambiente hostil, como eles conseguiram perseverar? A resposta está na notável capacidade de adaptação social que eles desenvolveram. A estratégia era literalmente mudar de cor social dependendo da ameaça. Um sorriso rosa para os burocratas, escondendo ressentimento. A cor da terra para os cobradores, fingindo pobreza. E uma mistura de grama e azul, que é a cor dos pampas e do chale de oração, quando a identidade judaica deles era atacada. Era uma verdadeira camuflagem social para navegar num mundo perigoso. Mas nenhuma estratégia de sobrevivência externa podia proteger a colônia de suas próprias tensões internas. O vento, como diz o narrador, uma hora mudou de direção. E a ameaça veio de dentro. O conflito fundamental, no fundo, era entre gerações. O sonho do avô era criar agricultores livres, uma nova história naquela terra. Só que a realidade da nova geração era outra, completamente diferente. As luzes da cidade grande eram um imã. Foram estudar e voltaram transformados, falando e pensando como os mesmos burocratas que seus pais tanto desprezavam. O avô do narrador previu isso. Essa citação é, nossa, incrivelmente profética. Ele tinha medo que a mesma liberdade que eles buscaram, a liberdade para os filhos escolherem seus próprios caminhos, seria a semente da destruição da colônia. A liberdade de ir embora significava, no fim, o fim da comunidade. No fim das contas, o que desfez a Colônia Vila não foi a seca, nem as dívidas, nem o preconceito. Foi a educação. Foi o êxodo dos jovens em busca de um futuro que a terra não podia mais oferecer. A colônia simplesmente se esvaziou. E assim a gente chega ao legado da Colônia Vila. Se a terra ficou para trás e as pessoas se foram, o que sobrou? A colheita final, como o narrador chama, não foi de grãos, mas sim de histórias. Essas foram as palavras do pai do narrador. E isso é fundamental para a gente entender o que estamos vendo. As anedotas não são só contos triviais, não. Elas são os fragmentos que sobraram de um mundo perdido.
os únicos artefatos de uma cultura que desapareceu. E quem são os guardiões dessas anedotas? Olha, é um elenco de personagens maravilhoso, super excêntrico. As 5 tias que se reúnem no cemitério, o tio anarquista Kazoker, que discute com fantasmas, o bai bicho-bundista, que é um tipo de socialista secular filosofando no seu ferro velho, e o Shloime, o espião que troca histórias por moedas. Cada um deles é um arquivo vivo, e o narrador é quem reúne tudo isso. E essa é a declaração final da missão do nosso narrador. A história oficial, sabe, aquela com datas e generais, esqueceu a colônia Vila. Mas a memória pessoal, que está nessas anedotas, oferece uma verdade diferente. Ele está literalmente desenterrando essas histórias, dando voz a quem foi silenciado. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão. A colônia Vila nos mostra que um lugar é muito mais do que um ponto num mapa. A história dele vive nas histórias que contamos, nas memórias que compartilhamos e no jeito como o passado, mesmo invisível, continua nos moldando. É um lembrete de que, às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que não estão registradas em lugar nenhum, exceto no coração.